novo, né? Tá chique. Que linda essa música, né? E não havia conversado com o João, né, com o pessoal do louvor sobre essa música, mas é bem o que eu gostaria de falar nessa noite. Havia pensado em duas coisas, uma acerca de ensinar filhos e a outra essa sobre ser amigo de Deus. Então veio muito a calhar. Ontem nos adolescentes a gente compartilhou da nossa semana, sempre compartilhamos pontos altos e pontos baixos. E falei para eles que a minha semana tinha sido muito difícil, assim, no trabalho, alguns problemas, muitas preocupações, mas que o que marcou a minha semana foi o ponto alto, que foi uma noite, madrugada ali de quinta para sexta, que eu dormi chorando com Deus, com muitas dúvidas, muitas angústias no meu coração, mas falando com Deus. Chorando com aquelas preocupações, mas tendo a certeza da presença de Deus. Sabe, eu sempre gosto de dizer aquela presença que dá quase que para tocar, né? Tão gostoso isso. Eu tinha certeza, assim, ao mesmo tempo que eu chorava pelas minhas preocupações, eu estava numa paz tão gostosa de estar ali na presença de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem em Filipenses, capítulo 4. Lá no Novo Testamento, né? A gente passa em Atos, Romanos, Coríntios, mais pra frente tem Gálatas, Efésios e Filipenses. Capítulo 4, os versos 6 e 7. Vou ler na nova versão da linguagem de hoje. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E essa era a sensação que eu tinha, mesmo com os problemas, um coração agradecido de estar unida com Jesus, de poder estar com Ele e a mente em paz, apesar das aflições. Eu já compartilhei também com os irmãos aqui, de quando eu vim morar para cá, que eu fiquei sem sustento há algum tempo, né, e aprendi a depender do Senhor. E Deus tem me cuidado, ainda dessa forma. Às vezes acontece, né, esse mês foi um mês com muito chá de bebê, aniversário disso, aniversário daquilo, né, e a gente acaba gastando um pouco mais. Então, no mês que eu estava muito apertada. E semana passada eu falei com Deus, o que eu vou fazer? E no final do culto, semana passada, uma irmã veio e me abençoou com uma oferta. Eu digo, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Por mim mesmo eu não mereço nada. Nem o amor de Deus, nem a graça, nem os favores que Ele me faz. Mas Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Então, assim, me senti muito amada. E aqui, continuando nesse texto de Filipenses, a gente vai ver mais adiante que Paulo vai falar disso também. O coração dele é agradecido pelas ofertas. E lá no verso 13, ele diz assim, um pouquinho antes ainda, no verso 11: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também que o que é ter o que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E agora no verso 13, eu amei essa versão da NTLH que diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É aquele mais conhecido, tudo posso naquele que me fortalece, né? Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então, eu queria começar esse culto deixando isso no coração dos irmãos, que a gente é amigo de Deus. E Ele é nosso amigo, a gente pode pedir para Ele qualquer coisa a gente pode conversar com Deus. Mesmo quando a gente está aflito, quando a gente tem dúvidas, a gente pode conversar. E Ele nos ouve e nos responde. Então agora você pode se levantar, dar um abraço no seu irmão e também dizer uma palavra de bênção para ele.
em que podemos entender e aquele, Senhor, em que nós podemos confiar em todas as situações. Obrigada, porque Teu Espírito Santo nos ajuda a cada dia e nos capacita também, Senhor. Fica conosco, Deus, nessa noite, que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, no louvor, na pregação, as crianças também, Senhor, lá no cultinho. Possa, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Que nós deixemos as nossas preocupações de lado agora e estejamos aqui para Te servir com o nosso viver, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Chamar a Sandra, os avisos. Boa noite, igreja, graça e paz. Antes da Sandra dar o aviso dela, eu também fiquei encarregado de dar uns avisos. A folga essa semana pastoral do pastor Enéas e da Priscila, por isso eles não estão conosco, né? Estão descansando. O pessoal queria dar mais um trabalho pro pastor, que ele disse que sabia arrumar os cabos aqui. Ele disse, não, deixa o pastor. Mas enfim, eles trabalham bastante, têm direito à folga deles. E eu também tenho um aviso que é muito importante, que é o piquenique da igreja. Dia 12 do mês que vem, agora de novembro, das 9 às 17 no Oásis, acontece o nosso piquenique. Então eu digo assim, a gente passa tanto tempo correndo, né? É bíblico a gente também ter uma comunhão do Espírito, conhecer mais o irmão. Quantas pessoas que a gente vem na igreja e só cumprimenta aqui, senta lá do outro lado, né? E a gente acaba, enfim, nem sabendo qual é a história daquele irmão, qual é a dor daquele irmão, o que eu posso servir aquela pessoa e vice-versa, né? Então que seja um convite para que vocês façam uma força, empreguem um valor, um dinheiro. Aqui não diz os valores, mas aqui tem, né? Adultos a partir de 11 anos, R$26, crianças de 6 a 10, R$16 e crianças até 5 anos não pagam. Veja só, gente, até acessível. Eu acredito que vai ser um tempo abençoador, pelo menos das vezes que eu participei foi muito bom para mim. Então estejam convidados. Qualquer informação ou inscrição vocês podem passar na secretaria durante a semana e ver com a Priscila diretamente. Estaremos distribuindo os informativos da igreja mensalmente hoje no final do culto. E antes de nós louvarmos a Deus, a Sandra também tem um aviso, né? Agora a gente tem que subir aqui em cima, fica melhor falar nesse microfone, né? Mas às vezes a gente dá um aviso, torna ele meio divertido, irônico, né? Para que as pessoas lembrem dele. Mas eu queria que a igreja tivesse bem consciente desse aviso. O Ministério de Ação Social, ele vive de recurso próprio, daquilo que os irmãos ofertam e dos nossos brechóis. A gente faz muita coisa aqui na igreja, que talvez os irmãos não veem, né, live, mas se quiserem saber tudo que nós passamos, falam com a live. Mas é importante que a igreja se envolva mesmo. Nós vamos ter um brechó um dia antes do piquenique, nós vamos estar bem cansados, nós vamos estar lá no piquenique no outro dia, e nós precisamos que a igreja limpe os seus armários, os seus sapatos, né, as suas cozinhas. Eu, ano passado, comprei até um colchão para um agora estava precisando do colchão, eu comprei aqui, ó, o irmão abençoou. Então, tudo aquilo que realmente você não esteja usando já há mais algum tempo, realmente traga para que a gente possa transformar isso em recurso, né? Os nossos brechóis sempre são, assim, bem bons, né? Tem bastante coisa, sapato, calçado, acessório. As suas bijuterias, olha, irmã, aquele brinco não dá para comprar um novo se estiver cheio lá, aquele potinho, sabe aqueles potinhos que a gente enche de coisa? Os maridos ficam olhando e eles dizem assim, não compra um novo, porque tá cheio, mas se estiver vazio, de repente deixa a gente comprar mais alguns. Então, assim, que todo mundo esteja colaborando. E nós precisamos que a igreja se envolva não só doando, nós vamos precisar de ajuda no dia também, né, live? Então, todo mundo que sentir no coração, quiser vir aqui nos ajudar no dia do brechó, sinta-se bem à vontade, porque a gente cansa bastante e as 4 mulheres que trabalham firmes aqui no brechó estão todas com problema de coluna, né, live? Então, nós precisamos que os homens, os adolescentes, os juniores, o meme também, se quiser vir ficar na porta, segurando sacolas, aí a gente bota uma cadeira lá pra ti, não tem problema, tu pode ajudar também.
Então, que todo mundo se envolva no nosso brechó. E também quero pedir mais alguma coisa. A nossa cesta básica também nós precisamos que as pessoas tragam o seu alimento, tá? Para que a gente possa realmente abençoar os nossos irmãos, tá bom? Amém. Glória a Deus, amados. Até aqui o Senhor tem nos ajudado em muita coisa, tem nos abençoado, mas o principal é que Ele tem nos ensinado a lidar com a palavra dele, a andarmos no caminho. E ali adquirimos maturidade para receber as bênçãos do Senhor. Mas até aqui o Senhor nos ajudou dessa forma. Convidemos o Senhor a nos ajudar muito, muito mais, a nos ensinar mais, que possamos experimentar muito mais coisas no Senhor. E assim clamemos que o Senhor venha, 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 Senhor, e faça a sua obra em nosso meio.
com o nosso Deus.
transformado, nos leva a entender a fidelidade dele. Você que entendeu e tem vindo aqui preparado com seus dízimos e suas ofertas, pode estar trazendo à frente enquanto cantamos esta música. Nova vida nós temos em Jesus.
Realmente hoje enchemos o culto com músicas alegres, músicas de celebração. Mas não é só pelas músicas, é porque o motivo verdadeiro está no nosso coração, de celebrar, de se alegrar no Senhor, porque Ele tem mudado as nossas vidas. O que estava em desordem, Ele tem colocado em ordem, Ele tem ajustado para vivermos a eternidade ao lado do Senhor. Oh, que maravilha esse Deus a quem servimos. Oremos. Deus amado, nós te louvamos, porque o maior milagre o Senhor já operou, Pai. Operou quando o Senhor nos quebrantou, Pai, nos fazendo perceber, Senhor, a miséria que havia em nós, Pai. Mas hoje o Senhor deposita em nossas vidas o Espírito Santo, Senhor, que ministra, Pai, o desejo, Senhor, de abrirmos mãos, Senhor, dos nossos prazeres, ó Pai, que não edificavam o Teu reino, Senhor, mas tem colocado, Senhor, prazer intenso em nossos corações, um prazer insaciável, mas que não nos consome, Senhor, que nos leva a desejar mais. Esse ajuste do Senhor, Deus. Nós queremos sim a santidade em nossas vidas, porque queremos viver coisas que não vivemos no Senhor, porque se estamos atraídos por estarmos aqui, Senhor, te celebrando, Pai, com grandes coisas em nossas vidas, Pai. Quanto mais há para experimentar no Senhor, meu Deus amado, abre os nossos olhos para que possamos perceber a grandeza da Sua glória. Se o Senhor com uma palavra, ó Pai, a capacidade de criar tudo isso, Senhor, não nos permita nos contentarmos, Senhor, com águas rasas, Pai, mas leva-nos, Senhor, a mergulharmos, Pai, no Seu reino, na Sua verdade, Deus. Que o Teu Espírito, Senhor, nos faça termos os olhos abertos para percebermos, Deus, todos os cuidados que o Senhor tem conosco e a grandeza do Teu nome, Pai. Essas palavras, Senhor, que falo a Ti, Pai, expressam, Senhor, o que nos faz vir aqui à frente entregar, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai. Comprar alimentos, ó Pai, para distribuirmos entre nós, Senhor. Abrirmos mãos de nossas roupas, Pai, de nossos colchões, como falou a Sandra, Senhor, para que haja edificação no Teu reino, Pai. Mas ministra-nos, Senhor, ainda mais, Pai, ainda mais para percebermos a grandeza do Teu nome, do Teu reino. Abençoa, Senhor, assim, Pai, que se derrame dos pais para as crianças, Senhor, das pessoas mais experimentadas no Senhor para os menos experimentados, Deus. O Seu reino, a Sua verdade, ó Pai. E assim seja abundante, ó Pai, em nossas vidas a Tua igreja, a edificação do Teu reino, o desejo de seguir a Ti, Pai, como Jesus nos instruiu a fazer. É por isso que cantaremos agora com alegria nos nossos corações. Que perfeito, perfeito foi o Teu plano, Senhor, para nos resgatar, Pai. Chegamos num lugar, Senhor, onde nós nos colocamos, Pai, e temos acesso, Senhor, a uma sala limpa, a sala do Senhor, ó Pai. Nós queremos Te cultuar, Senhor, com santidade, Deus, intimidade, ó Pai, sem barreiras, assim como o Senhor disse que o véu já se rasgou. Mas tira tudo que ainda é barreira, tudo que é pecado em nossas vidas, Pai, para que possamos ver com clareza quem Tu és, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Não há nome como o nome de Jesus. Quando pronunciamos esse nome, deve gerar um sentimento em nós como nenhum outro nome gera. Porque Ele nos levou, nos deu acesso a um lugar que não tínhamos, irmãos. Nos levou à presença do nosso Deus. Estávamos condenados, sujos, imundos, mas Ele nos levou até a presença do Senhor sem fazermos nada. A nós nos esperávamos a morte eterna. Mas Deus nos levou aos seus pés, à sua presença. Encontro sanidade, encontro liberdade em tua presença. Todo lugar com ali, Senhor. Encontro de perdão, encontro salvação em tua presença. Corremos para ti. Corremos para ti. O céu está Boa noite, irmãos. Graça e paz, que bênção é de poder estar na casa de Deus, adorando, sentir a presença dEle.
E eu só tenho a glorificar também. A gente tem 1000 motivos para cantar, para agradecer, para louvar a Deus. E eu falo por mim, essa semana, Fernanda e eu completamos 12 anos juntos, né? Que ela me atura. 12 anos que Deus sustenta a nossa vida. Tá certo que nem todo esse tempo nós fomos crentes em Jesus, mas nós viemos para essa igreja, obedecemos a Deus, casamos aqui, e muita coisa Deus vem transformando na nossa vida, na nossa família, nossos familiares. Hoje temos um filho que é uma bênção, e tudo isso foi feito aqui, através dos pastores, através da vida de vocês. Nós temos muito que celebrar e glorificar o nome de Deus. E eu falo isso da minha parte, mas eu vejo que muitos de vocês, pessoas que até eu nem tenho tanto convívio, como eu falei aqui antes quando dei o aviso do piquenique, mas que a gente vê as pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus, pessoas se achegando ao Senhor com o coração sedento, pessoas que realmente estão se sujeitando a obedecer à vontade do Pai. Isso tem feito um sentido diferente na minha vida, um renovo tem me dado até para servir no ministério, porque a gente vê assim que a gente não está servindo à toa, que Deus está aqui, está fazendo, a obra é dele. E eu tenho uma palavra hoje, embora eu esteja falando tantas coisas boas, eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos, que é uma palavra que vai nos confrontar mais uma vez. E eu desejo, antes de lermos o texto, antes da gente escutar a palavra, eu quero citar um texto para vocês. É um texto que diz o seguinte: melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. Outra versão de Bíblia vai dizer: um rei velho e insensato que já não se deixa admoestar, ele já não se permite ser corrigido. E essa fala, eu falo com vocês com um sentido muito simples. Simples porque quando esse texto foi escrito por Salomão, esse contexto, ser jovem significava inexperiência. E ser pobre era sinônimo de incapacidade para se fazer algo. O contrário, numa perspectiva humana, era você ver o rei como uma autoridade, a realeza, a nobreza, a condição para se fazer algo. Capacitação, numa perspectiva humana. E a velhice, ou a idade avançada, era visto como experiência e aos olhos humanos como um sinônimo de sabedoria. Mas Salomão escreve isso nesse contexto, confrontando justamente essa perspectiva humana. Porque não importa se você é jovem ou idoso, ou pobre ou rico, o que está em pauta é um coração humilde, porque o que se almeja é alcançar sabedoria. E o coração humilde, ou seja, aquele que aceita ser admoestado, aquele que está aberto ao Senhor, aquele que está aberto a obedecer a Deus, a entender de Deus, a crescer no Senhor, a ser transformado, esse coração humilde está muito mais próximo de alcançar a sabedoria. E isso só é possível por uma questão lógica. Só pode ser curado aquele que reconhece que está doente, só pode ser curado aquele que reconhece que está doente e busca um tratamento. Só pode ser curado o que reconhece que está doente, busca o tratamento e se submete ao tratamento. Padece o tratamento. Padece os efeitos colaterais do tratamento. E só consegue isso quem dá o primeiro, o segundo, o terceiro passo e depois de ter alcançado a cura, não retorna para o quadro de repetir as coisas erradas ou a sua doença, seja ela qual for. Eu quero dizer para vocês que eu trago uma palavra de confronto, sim, que já me confrontou em casa, mas também uma palavra de esperança, de acordo com tudo que nós cantamos aqui. Não sei se temos aquela imagem aí, Thiago, que tem pra gente colocar, só para vocês terem uma ideia. Eu convido vocês para abrir as suas Bíblias, então, em Mateus, no capítulo 9. Isso aqui não é propaganda para a festa da uva, tá, amados? Esses dias eu escutei uma piadinha de uma amada aí, Thiago. Então, assim, ó, nós vamos ler esse texto
O texto principal está aqui, tá? Para quem vai depois estudar em casa, vendo o PG, é Mateus 9, de 14 a 17. Mas eu gostaria de ler com vocês aqui, a partir do verso 1, porque eu vou fazer algumas considerações. A gente vai aqui meditar acerca do que significa isso, e nós vamos falar sobre esses 3 pontos: sobre fé, sobre obediência e sobre transformação, numa perspectiva de um odre novo, ou de uma vida nova. Por que um odre novo ou uma vida nova? Porque Jesus, durante a sua caminhada, ele realizava os seus feitos e ele convidava as pessoas, os cansados, os sobrecarregados. Ele veio para perdoar os pecadores e ele chamava as pessoas para um arrependimento, para uma novidade de vida. Uma novidade de vida. E Cristo falava: eu sou a videira e vocês são os ramos. Que função tem o ramo numa videira, ou numa parreira, numa oliveira? É dar sombra para o cacho, é proteger o fruto, é gerar o cacho da videira. O fruto do Pai, o fruto de Jesus, nós somos chamados a isso, como ramos. E nós vamos ver aqui que sempre é um chamado de vida nova para as nossas vidas, independente se você é jovem ou velho, biologicamente falando, e independente se você é rico ou pobre. Vamos acompanhar o texto então, no capítulo 9 de Mateus, a partir do verso 1. Diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: filho do homem, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei, porém, diziam entre si: ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que pensais mal em vosso coração? O que é mais difícil fazer? O que é mais difícil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade de perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e foi para casa. A multidão, vendo isso, temeu e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Vamos fazer uma pausa, mas vamos orar. Pai, na tua presença nós cremos que estamos, Senhor, e à luz da tua palavra queremos aprender de ti, Senhor, que é a fonte, que é, ó Deus, a fonte da sabedoria, como foi dito aqui, Senhor. Nós sujeitamos nossa vida, Senhor, à tua autoridade e unicamente ao teu Espírito Santo, Senhor. E pedimos que o Senhor venha, Deus, com poder sobre as nossas vidas, dissipar, ó Deus, toda a presença do mal, dissipar, ó Deus, todo o infortúnio, tirar daqui, Deus, toda a semente maligna, e que o Senhor, ó Pai, resgate os talentos, resgate as vidas, Senhor, que o Senhor venha a destrancar chamados, dons, que o Senhor tenha acesso à mente, ao coração, à alma, ao espírito dos teus filhos, Senhor, e que nós possamos sair desse lugar edificados com aquilo que o Senhor nos ministrar. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Essa primeira parte do texto, irmãos, fala de um paralítico. E esse paralítico, aqui diz assim que Jesus viu nele tão grande fé. Mas no livro de Lucas, no capítulo 5, fala e descreve com mais detalhes por que Jesus viu isso. Aqui diz que trouxeram até Jesus um paralítico. Mas no livro de Lucas diz que não havia espaço na casa para se chegar até Jesus, porque a multidão envolvia. E que eles, subindo pelo telhado e arredando as telhas, baixaram o paralítico aos pés de Jesus. Mas esse baixaram, eles atiraram o paralítico. O paralítico da mais me lança ali, porque a minha esperança está naquele ali, está em Cristo. Eu já não ando mesmo, pode me lançar ali, porque
Se eu me quebrar mais, ele me conserta. Então ele se atirou de cabeça com essa fé. Por isso que o texto diz que, vendo Jesus tão grande fé, ele disse: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. A primeira coisa que eu quero dizer com relação à fé é que a fé é a condição necessária para que Deus faça a obra na sua vida. O próprio Jesus disse que em lugares ele não pôde realizar milagres pela incredulidade das pessoas. No entanto, esse paralítico lançou-se com toda a sua esperança de vida nova em Jesus, porque o que ele mais queria era ter uma vida nova. Ele queria poder andar, ele queria se locomover. Talvez quanto preconceito, talvez quanta dor na alma ele carregou, quanto olhar de desprezo por ter uma limitação. Mas ele enxergou em Jesus Cristo a sua esperança e se atirou aos pés desse Jesus, se arremessou literalmente a ponto de dizer: olha, Senhor, estou aqui, agora é com o Senhor. Só que os homens, agora já trazendo para o nosso tema do trimestre, tem aí, Thiago, que diz assim: que eu me prepare para o jeito de Deus fazer. Vocês lembram que eu falei no início da perspectiva humana e citei o texto de Salomão, né? Jesus também não atuou de uma forma do qual a perspectiva humana esperava. Tanto é que quando ele realiza um milagre, os mestres da lei dizem: ele blasfema. Ou seja, não pode, isso está errado, não é assim, não é dessa forma, nunca foi desse jeito. Não, eu estou acostumado de outra forma. O natural da época seria Jesus impor a mão ali sobre o paralítico e determinar que ele andasse, né? Algo do tipo, sei lá o que as pessoas esperavam. Mas aquele homem lançou-se com fé, e com essa condição, então, Jesus faz a obra. E Jesus é tão grandioso porque a perspectiva do céu não é simplesmente aquela de olhar a sua limitação, que você não anda, olhar e dizer assim: puxa, mas eu vou curar a cegueira, eu vou curar essa perna, eu vou curar essa doença. De que adianta você ter uma vida perfeita e ir para o inferno? Jesus veio para salvar, como nós cantamos aqui. O plano perfeito veio para salvar. E Jesus, olhando aquela condição, então, com acesso àquele coração daquele paralítico, ele diz: filho, tem bom ânimo, pois os teus pecados estão perdoados. E esse feito alvoroçou aquela multidão, uns de uma forma ruim e outros de uma forma tremenda, porque no verso 8 diz assim: a multidão, vendo isso, temeu, glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Essa autoridade era Cristo. Cristo foi dado como autoridade no meio dos homens, numa geração corrupta, para salvá-los, pelo menos aqueles que creram, ou que creem, que se sujeitam ao Senhor. O fato é que os homens não estavam preparados para o jeito de Deus fazer. Mas Jesus prossegue a sua caminhada, e agora eu peço que você acompanhe a partir do verso 9 do capítulo 9 de Mateus. Então Jesus diz assim, ó: passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, tá? Por que come o vosso mestre com cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que isso significa. Misericórdia quero, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Façamos outra pausa aqui, amados.
Na primeira parte do texto, quando se fala do paralítico, você vê que Deus dá uma ordem para ele: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E diz o verso 7 que ele se levantou e foi para a sua casa. Ou seja, ele obedeceu a Jesus, ele obedeceu ao que ele havia mandado, ordenado. No verso 9, você vê aqui que Jesus, passando pela coletoria, disse a Mateus: segue-me. E ele obedeceu, ele o seguiu, tanto é que depois eles compartilharam da mesa na casa de Mateus. Então, um ponto importante é sabermos que para seguir a Jesus, ou melhor, para obedecer a Jesus, você precisa, antes de tudo, crer em Jesus. Porque senão você não vai, você não obedece. E se você crer, você tem o risco ainda de não obedecer, ou de ter que lutar para obedecer a Cristo. E o fato é que aqui acontece um outro episódio, do qual mostra que os homens não estavam prontos ou preparados para o jeito de Deus fazer. Porque a coletoria, ou os cobradores de impostos, se a gente fosse traduzir o cenário atual do nosso país, representaria o imposto de renda, os senadores, os deputados que ficam legislando em causa própria. Essas pessoas dessa época eram corruptas, elas extorquiam o povo em nome do governo, muitas vezes cobravam quantias a mais e embolsavam o dinheiro, enriqueciam às custas do povo, do dinheiro ilícito. E estas pessoas não eram bem vistas, nem pelos religiosos da época e nem tampouco pelo povo. Mas aí você vê um homem que veio dos céus pregando a palavra de Deus, curando pessoas, e se assenta com esse tipo de gente para compartilhar. Isso escandaliza. Jesus já veio de um alvoroço onde ele perdoou os pecados, e as pessoas disseram: você acha Deus agora para perdoar pecados? E era justamente isso que ele estava dizendo. O fato é que Jesus diz algo muito importante. Ele despede essas pessoas, ele diz assim: ide, saiam, vou dar essa palavra e vocês vão pensar no que ela significa. Aprendei o que significa isso: misericórdia quero e não sacrifícios. Muitas vezes, eu posso dizer que, vamos fazer um exercício aqui bem rápido. Diante do quadro da situação atual do nosso país, onde, se você ainda assiste o jornal, não desistiu disso totalmente, para não ficar alienado, mas toda vez que você liga a TV, lê o jornal, você escuta uma notícia dessas que não te traz nenhuma esperança. Você vê a injustiça crescendo, a corrupção crescendo, a impunidade crescendo, a violência crescendo, as autoridades se omitindo. E você vê assim, poxa, de um ponto de vista humano já não tem muita esperança para isso. Era a perspectiva da época. E convenhamos, não é a política, não é isso que vai salvar o nosso país. Nosso país será salvo genuinamente com uma transformação de vida, através de um evangelho pregado. Ainda que nosso país fosse politicamente correto e não tivesse Cristo, iria para o inferno. Mas o fato é que não há graça nos nossos corações, às vezes, nem para orar por estas pessoas que nos saqueiam, que nos oprimem e que causam tantas mortes indiretas em filas de hospitais, pessoas sem remédios. Mas Jesus veio para salvar todas as pessoas, desde os piores pecadores, até o cidadão politicamente correto que não conhece a Cristo. E Jesus diz: os sãos não necessitam de médico, não assim os doentes. Todos os doentes precisam de Jesus. Daquele meio ali, o texto fala que apenas Mateus seguiu a Cristo e depois tornou-se seguidor de Jesus. Mas quantos Mateus, quantos cobradores de impostos, agiotas, pessoas pelo mundo afora, nossos políticos, que estão nessa condição? Nós oramos pouco pela nossa pátria, não
não temos misericórdia muitas vezes para entregar por aquilo que nos representa. Mas Jesus veio pregar essa cruz, essa misericórdia e não sacrifícios, essa misericórdia, esse amor e não rituais, e não costumes ou hábitos. E o povo mais uma vez não entendeu isso. Se primeiro foi o paralítico, agora foi um monte de corruptos assentados à mesa, agora num terceiro episódio nós podemos dizer que vamos entrar para dentro da igreja com mais questionamentos acerca do jeito de Deus fazer. E eu gostaria que vocês lessem comigo a partir do verso 14 para entenderem onde é que eu quero chegar com essa palavra. Seguindo então, Então vieram os discípulos de João, aqui os discípulos de João Batista, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz-se maior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Muito bem. Quando a gente fala sobre odres novos e odres velhos, eu quero mais uma vez dizer que o que está em pauta não é a sua idade. Não importa se você tem 60 anos ou se você tem 15 ou 20. O que importa é que você tenha um coração humilde e disposto a alcançar sabedoria. Porque isso vai te dar uma condição de você se encontrar com ou sem fé, para obedecer a Deus e ser transformado. E eu quero falar algo aqui, vivo e muito real, embora eu não tenha pedido licença. Eu acho que não vou escandalizar ninguém, porque foi um evento público. Foi o casamento do Rafael e da Camila e da dona Geni e seu Pereira. E quando eu quero dizer que não importa a idade biológica, eu estou falando disso. Eu também não era casado, vim para a igreja, o tempo se passou e entendemos que devemos obedecer a Deus nessa parte. Nos casamos, uma cerimônia simples, tivemos a bênção de Deus, tranquilo, transformação na nossa vida. Rafael e Camila são jovens. Dona Geni e seu Pereira já são de uma idade mais avançada. E aí eu pergunto, o que é ser um odre novo ou um odre velho? Se eu perguntar para você, você está pronto para o jeito de Deus fazer? Você poderia dizer que sim? Se Deus tem poder para perdoar os pecados de um paralítico e fazer fazer ele ter uma nova vida, você acha que Deus não pode transformar a sua vida naquilo que você crer e der autoridade a Ele para fazer? E se Ele te disser, segue-me, você iria obedecer? Ou se Ele dissesse, faça isso, você obedeceria? Faça o correto, faça o que está na minha palavra, você obedeceria? Pois nessa noite Deus nos chama justamente para isso, para obedecermos e galgarmos um degrau a mais nessa escadaria. A obedecê-lo e galgarmos um degrau a mais nessa escadaria. A transformação ou a cura, no caso do paralítico, foi uma palavra de Jesus, mas a cura já está decretada na cruz de Jesus. A cura da minha alma, a cura da sua alma, o perdão dos nossos pecados, essa novidade de vida, ela já está decretada na cruz, para todo aquele que confessa Cristo, para todo aquele que se achega desejando esta vida nova.
E essa vida nova não é uma perspectiva humana, onde você faz uma oração e o resto da sua vida, todas as coisas estarão resolvidas. Essa vida nova consiste em obedecer os preceitos do Senhor. É uma perspectiva do céu, divina, e cada vez mais oposta ao mundo ao qual nós estamos inseridos. A gente está vendo tanta aberração nesse fim dos tempos, mas o desafio maior ainda é o coração do homem. É nós vencermos nossa própria vontade, nós abrirmos mãos de nós mesmos, de tirar as escamas dos nossos olhos, porque esse último texto não está falando de alguém da multidão, de pessoas leigas, não está falando dos corruptos da nossa sociedade, ela está falando dos discípulos de João Batista. João Batista era primo de Jesus. João Batista é o homem a quem Jesus descreveu como filho de nascido de mulher, ninguém maior que João Batista. João Batista era a voz que clamava no deserto e que confrontava os religiosos, dizendo: arrependam-se, deem fruto que mostrem arrependimento. Ele pregava Jesus e batizava com água e anunciava o Cristo, que batizaria no Espírito Santo. Esses discípulos que creram nessa mensagem de João Batista, eles disseram para Jesus, assim como os outros questionaram, diziam: ele blasfema, ele se assenta com pecadores. Eles disseram: por que, Jesus? Os teus discípulos, por que, Jesus, jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Ele está falando de alguém que guardava a lei, que vinha ao culto todo domingo, alguém que dizia: Senhor, obrigado por esse café, vai trabalhar, Senhor, me abençoa nesse dia, que beleza. Então tá. Mas eram pessoas que passavam pelos pecadores e julgavam eles, ao invés de semear uma esperança. Essas mesmas pessoas que tinham esse cuidado em guardar a lei, pensando que estavam zelando por Deus, não entenderam que Jesus queria misericórdia, não sacrifícios. E essas mesmas pessoas não entendiam que eles deviam jejuar para buscar a presença do Pai, por amor a Deus, e não com peso e julgo em seus corações. Jesus disse: podem estar tristes. Os convidados do noivo, como que disse assim, eles estão bem porque eles estão comigo, estão me seguindo, vocês estão cumprindo ritos, e isso pesa. Por isso essa angústia. E eu vou dizer para vocês, amados, é normal, eu já passei por isso, em algum momento do seu serviço a Deus você se sentir fadigado. Não tenha culpa por isso, não é esta a questão, mas a questão é a verdade que há no seu coração. Você pode ter uma limitação física, uma doença, está tudo certo, mas agora, aquela pessoa que entra ano e sai ano e o fruto da vide não sai do ramo, não aparece o fruto, é difícil, né? Você dizia assim: não, esse cara está seguindo a Jesus com todo o seu coração. Esse é um odre novo, renovado por Deus, com vinho da alegria, com abundância, que é Cristo. Esse vinho novo é Jesus Cristo. E ele está dizendo: podem estar tristes aqueles que partilham comigo da minha mesa, aqueles que se alimentam espiritualmente da minha presença. Você está pronto para o jeito de Deus fazer? Eu louvo a Deus porque essa igreja está aprendendo. Eu estou aprendendo a isto. Mas eu também sei que muitos estão aprendendo com dores. E não importa, desde que se aprenda. Desde que se aprenda. Glórias a Deus, que deu tal autoridade, que é Cristo, aos homens. Mas o nosso chamado, amigos e irmãos, é para sermos odres novos, cheio do vinho novo, cheio de renovo a cada manhã, cheio de alegria no serviço. E a gente tem pecado em coisas mínimas. Tenho visto muitas pessoas orando, que pensam foi terça-feira poder vir aqui e fazer o louvor junto com o PG das mulheres. A Fernanda teve um crescimento em casa assim, monstruoso, tá? Obrigado, porque através da vida de vocês ela me abençoa em casa. Eu percebo que existe um valor na nossa igreja, e percebo que existe também uma luta
para que a gente consiga ser essa igreja do ponto de vista bíblico. E por isso que eu fiz uma palavra tão forte no início, para que nós sejamos humildes e não tolos, porque Deus tem algo tremendo, está fazendo algo tremendo. No nosso ministério aqui no Louvor também, a gente teve reunião aqui essa semana, muita bênção a gente pode contar. E eu sei que se cada um de vocês viesse aqui hoje, teria algo para compartilhar daquilo que Deus faz. Agora a questão não é a pobreza, não é a idade, não é como eu fui estudar aqui se o vinho é com fermento ou sem fermento, me aprofundei um pouco em coisas que não era bem por aí. A palavra vinho aqui é oikos, mas a questão, a palavra vinho para nós, que biblicamente simboliza essa alegria nova no contexto antigo lá dos judeus, é Jesus. Todo vinho, ele acaba, o vinho alcoólico falando agora, ele acaba comprometendo o discernimento das pessoas. Tanto é que a palavra diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós somos chamados a nos enchermos, enquanto pobres, do vinho novo que é Jesus. Esse que manifesta o reino de Deus, seja escandalizando o mundo muitas vezes, seja não sendo tão caricato, aquele ali nem parece crente, mas se você estiver semeando a palavra, obedecendo a Deus, haverá glorificação e manifestação do reino de Deus através da sua vida. E eu gostaria que nós tivéssemos um tempo aqui agora com o Ministério do Louvor de Ministração, e antes da gente encerrar, eu quero que você abaixe a sua cabeça, que você fale com Deus. Eu quero que você olhe para dentro de você e você veja se tem alguma coisa que tem te travado, se tem algo que Deus está tratando, você já sabe, glória a Deus, e fortaleça dessa esperança. Mas pense na sua vida e esqueça o resto, que ninguém está olhando para você, está todo mundo com a cabeça baixa aí, e Deus quer falar com a sua vida.
é a realidade da sua vida, não sei se você está em cima de uma maca, só esperando um espaço para se atirar aos pés de Jesus. Mas eu quero, nessa hora, oportunizar para que você, diante de Deus, venha à frente. Venha à frente e renove a sua esperança em Deus. Nós vamos orar para encerrar, pois o Senhor conhece o teu coração. Diante daquilo que Ele falou para você, se posicione. A gente vive um tempo no Brasil, no mundo, em que nunca foi tão exigido dos filhos de Deus uma posição em Jesus. E eu quero chamar você. Eu também quero fazer um convite. Eu não sei se alguém que está aqui ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero dizer que não importa o seu estado, a sua deficiência, assim como aquele paralítico do texto que nós lemos, o Senhor Ele quer perdoar os teus pecados, além de transformar a sua vida. Então, nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui e esse culto ele é celebrado em Teu nome para o Senhor, de modo que o sacrifício aqui ofertado, Senhor, é a nossa vida, a nossa adoração, é o nosso compromisso, Deus, em se submeter à Tua palavra, Pai. E eu te louvo porque o Senhor ministrou nas vidas aqui dentro, em especial pela vida da Franciele, Senhor. Eu te peço para que o Senhor fortaleça ela nos Teus caminhos, ela que muitas vezes está na Tua casa, às vezes ela não vem, Senhor, mas eu sei que a verdade da Tua palavra já foi semeada no coração dela. Sei que o Senhor a ama, Deus amado, em tudo aquilo que ela é enquanto criação do Senhor. E eu peço que a transformação na vida dela também ocorra pela fé, Senhor, que ela deposita no Senhor. Também, ó Deus, entrego as nossas vidas, nossa adoração, esse culto, Pai, para que retornemos às nossas casas e que nessa semana nós venhamos a exemplo de Jesus, ainda que se for necessário escandalizar, mas que a gente venha a manifestar o Teu reino, Senhor. E que o Senhor assim nos ampare, porque somos todos almas, Senhor, almas que carecem, ó Deus, do Teu sustento divino, Pai. Amém. Eu convido você a ficar em pé e nós podemos encerrar também.